Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá. Eu quero, neste momento, apresentar a vocês um livro. Esse livro aqui da editora Vida Nova, Dinheiro, Vida e Finanças. Perguntas e respostas fundamentais. Este é um lançamento da editora Vida Nova. Vamos lá? Eu quero abrir ele para nós juntos vermos o que de fato e de verdade este livro tem a nos oferecer, tá bom? Vamos lá? Estou abrindo aqui o lacre dele. E como de costume, nós sempre estamos lendo a parte de trás, né, as costas, as orelhas do livro, apresentando também o sumário ou índice, né, dependendo da nomenclatura, e lendo um pouco sobre o prefácio ou a introdução do livro. Não sei se ele vai trazer um prefácio ou a introdução do livro, tá bom? Vamos lá. Eu vou para a parte de trás que diz assim: um guia para a educação financeira. Descubra o segredo para uma vida financeira saudável e equilibrada com dinheiro, dívida e finanças. Em formato acessível de perguntas e respostas, este livro oferece uma abordagem prática para alcançar a sabedoria bíblica no uso do dinheiro, com experiências em finanças, aconselhamento e educação teológica. O Dr. Jim Nelson, né, aborda questões importantes para elaborar orçamentos, ter controles nas finanças, se libertar das dívidas e muito mais. Um recurso indispensável a todos os cristãos, pastores e conselheiros que desejam auxiliar pessoas a glorificarem a Deus nessa área tão importante da vida. Então, o material praticamente é um manual e ele vem trazendo muitas informações sobre esta temática, tá bom? E aí nós temos alguns endossos, algumas recomendações, algumas palavras acerca do livro. Um deles é o pastor e autor Tim Challies, diz assim: Jim cuidadosamente distingue entre o que a Bíblia diz a todas as pessoas de todas as épocas e o que ela diz a certas pessoas numa determinada época. O Ward Dayton diz assim: Jim dedicou sua vida a reunir informações sobre os assuntos em questões não apenas na Escritura, mas também em sua experiência de pastor. Homem de negócio e conselheiro bíblico, recomendo o livro com muito entusiasmo. Martha Pearson, autora de Verdade Absoluta e Agora Como Viveremos, diz assim: um livro fantástico que combina princípios bíblicos e conselhos extremamente práticos. Ele responderá a todas as nossas indagações sobre dinheiro e a perspectiva divina. E por último, Steve Rice diz assim: o livro é uma admirável combinação de princípios bíblicos sólidos e de aplicação prática para a forma como lidamos com o dinheiro que Deus nos confiou. O leitor aprenderá verdades concretas que o orientarão no uso do dinheiro. Vamos à parte agora da orelha aqui do livro, tá bom? Essa parte aqui, que nós vamos ler agora. Deixa eu só me ajeitar. Diz assim: quem diria que um pastor experiente, professor de seminário e conselheiro bíblico teria tanto a dizer sobre dinheiro? Ao responder a 41 indagações práticas, o Jim explora a extraordinária relevância dos princípios escriturísticos sobre gastos, orçamento, pobreza, trabalho, dívida, jogos, doações, vocação, riqueza e a conexão intrigante, porém negligenciada, entre o coração e as finanças. É difícil imaginar que o leitor ainda terá alguma pergunta não respondida depois de ler esse guia exaustivo. Palavras de Dale Arley, autor de Pecadores Dizem Sim. Isso mesmo. Diz assim, ainda tem aqui mais um endosso, diz assim: sempre soube que a Bíblia tinha muito a dizer sobre dinheiro, mas nunca havia me dado conta de quanto até que li esse livro novo e extraordinário de Jim. Comprometido com a suficiência da Escritura e dotado de profundidade e sabedoria notáveis, o autor nos mostra que a Bíblia oferece uma orientação imprescindível para uma ampla gama de questões financeiras. Recomendo muito Dinheiro, Dívida e Finanças, que é o livro, e há respostas fundamentais. Tá bom? Então vamos agora para a parte do índice. A parte do índice diz assim: o que é que o livro vai tratar? Quais são os assuntos que serão abordados através do sumário deste livro? Certo. O sumário do livro diz assim: ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes, tá bom? A primeira parte diz assim: princípios gerais. E aí nós temos 6 subtópicos que deve trabalhar. Como pode a Bíblia falar as nossas questões financeiras modernas e complexas? O segundo subtópico diz: quais a causa dos nossos problemas financeiros? Quais os mal entendidos mais comuns relacionados ao dinheiro? O que é o dinheiro? Quais as bênçãos e os perigos da riqueza? De que maneira Deus usa as dificuldades financeiras para o nosso bem? A segunda parte
Diz assim, a aquisição do dinheiro. Quais são alguns dos equívocos mais comuns na aquisição do dinheiro? Por que o nosso trabalho é tão importante? Quais as chaves do sucesso da sua vocação? O que distingue o trabalhador sábio do preguiçoso? Quais as maneiras ilegítimas de ganhar dinheiro? O cristão pode jogar? Deve o cristão participar de organizações de marketing de multinível? Que conselhos práticos podemos dar àqueles que precisam aumentar a renda? Que equívoco? A terceira parte ela vai trabalhar gastando dinheiro. Que equívocos ocorrem com frequência na hora de gastar dinheiros? Quanto do seu dinheiro pertence a Deus? Com quanto você deve contribuir? Que medida podemos tomar para criar um orçamento de sucesso? Que medida podemos adotar para equilibrar o orçamento? O que podemos fazer para ajudar quem não consegue seguir seu orçamento? O que mais podemos fazer na prática para evitar gastos excessivos? A quarta parte vai tratar sobre dívida. Quais os equívocos mais comuns em relação à dívida? O que a Bíblia ensina sobre dívida? Existe uma maneira sensata de usar o cartão de crédito? Faz sentido se endividar para financiar os estudos? É prudente ou mesmo necessário se endividar para comprar um carro? Ter uma casa é sempre um bom investimento? O que pensar sobre o uso da dívida em empresas e no governo? Por que não é prudente emprestar, tomar emprestado ou assinar como fiador para familiares e amigos próximos? Como sair da dívida? A quinta parte e última parte ela vai tratar sobre preparando-se para o futuro. Quais alguns dos equívocos comuns na preparação de nosso futuro financeiro? Por que o cristão deve economizar? Em termos práticos, como economizar? Quais os princípios básicos e sensatos do investimento? Quais os maiores erros que as pessoas cometem ao investir? Quais são os tipos de investimentos? Quais os riscos, bancos, títulos e ações? Que outros investimentos existem? Quais o risco? Aluguel de propriedade, metais preciosos e etc. Como se preparar devidamente para a aposentadoria? De que seguro você precisa? Como se preparar para o final da vida? Fazer um testamento e deixar uma herança? De que forma o dinheiro nos direciona para o Evangelho? Então, querido, nós já temos alguns pontos necessários para nós trabalharmos ou conhecermos melhor este livro aqui fantástico, creio, que vai fechar uma lacuna, tá bom? Nós temos poucos livros biblicamente exegéticos que falam sobre questão de finanças. Eu tenho mais um ali, que está fora do meu alcance, mas eu creio que se der tempo eu mostro, senão eu farei outro vídeo. Então, que Deus em Cristo vos abençoe, tá bom? É apenas uma questão para você conhecer o livro, tá bom? Amém? E não deixe de se inscrever, comentar, curtir e ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.